tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é o Igor do canal Fã de Quadrinhos e chegamos no final de 2021 e para quem já é inscrito há mais tempo aqui no canal sabe o que isso significa. Sempre que chega no final de cada ano eu faço um vídeo meio que retrospectiva para falar sobre as melhores leituras que eu fiz, as piores, aquilo que eu gostei, aquilo que eu me decepcionei, etc. E adivinhe só, chegou a hora de falar sobre os melhores e piores de 2021. Mas antes de começar a falar do vídeo, eu gostaria de aproveitar o momento para agradecer todos vocês que estão aí, porque eu vi que recentemente o canal ultrapassou a marca de 2.000 inscritos e eu fiquei extremamente feliz com esse número. Quando eu criei o meu canal lá atrás, há mais de 5 anos já, eu não fiz com uma expectativa de virar um grande criador de conteúdo do YouTube, etc. Nada disso. Eu fiz só para conhecer pessoas que falavam sobre quadrinhos, formar amizades. E graças ao YouTube isso aconteceu. Formei muitas amizades com diversas pessoas pelo Brasil todo. E fico extremamente feliz que o canal atingiu essa marca. Ultrapassamos aí 2.000 inscritos. E devo tudo isso a vocês que estão aí, que compartilham os vídeos, que comentam, que dão like, que dão dislike. Então, muito obrigado de verdade. Vocês são nota 10. Bom, e bora lá. Eu vou começar esse vídeo falando primeiramente sobre filmes, depois séries, e aí a gente entra no mundo dos quadrinhos. Bora lá. O melhor filme de super-heróis que eu assisti em 2021 foi Esquadrão Suicida 2. Na minha opinião, James Gunn ele acertou em cheio, trazendo um filme divertidíssimo, com muita ação, humor e um roteiro muito bem escrito. O telespectador ele acaba rindo bastante de inúmeras cenas do filme, embora ele tenha uma cena que a galera criticou um pouco, que é aquela cena onde o esquadrão chega naquela floresta, né? Não vou falar mais do que isso para não dar spoilers para quem não assistiu, mas para mim é uma cena que, por mais que o diretor possa ter cometido um pequeno equívoco, para mim passa batido, porque o filme em si é nota 10, é muito divertido, é muito engraçado, e assim, quando eu vi os trailers iniciais, eu imaginei que ou o filme seria espetacular, ou seria uma negação por completo, até porque nos trailers apareciam inúmeros vilões mesmo, bem nível C, nível D, que a grande maioria nem conhecia, mas na minha opinião foi um ótimo filme. Para quem não assistiu ainda, eu recomendo. Esqueçam o Esquadrão Suicida 1, que foi um fiasco, e assistam o 2, vocês vão curtir muito. Em contrapartida, o pior filme que eu assisti em 2021, com temática de super-heróis, foi o fiasco do Shang-Chi. Eu vi na internet que muitas pessoas que não conheciam o personagem gostaram do filme, acharam interessante. Bom, cada um com seus gostos, né, respeito, mas para mim foi um filme ridículo, pífio, que pega o nome Mestre do Kung Fu e acaba simplesmente jogando no lixo. O pessoal inventou de fazer uma união entre Shang-Chi e Punho de Ferro, com todo aquele lance de uma cidade meio que espiritual que abre de tempos em tempos, e para mim o resultado final do filme foi um fiasco. Eu saí realmente indignado do cinema. Para mim, Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis, foi o pior filme de super-heróis que eu assisti em 2021, disparado. Falcão e o Soldado Invernal, para mim, foi a melhor série que eu assisti em 2021. E confesso para vocês que no começo eu torci um pouco o nariz quando eu vi o que os produtores da série fizeram com o Apátrida. Para quem não conhece esse personagem, ele é um vilão que é líder de um grupo terrorista, e o pessoal da série pegou esse vilão, o nome dele, e simplesmente meio que o excluiu da história, e o seu nome virou o nome de um grupo de terroristas. Então manteram a essência, mas o que antes era uma pessoa só, um homem só chamado Apátrida, na série virou um grupo terrorista. Mas tirando isso, depois eu aceitei de boa essa ideia e comecei a assistir a série. Eu achei ela muito bacana, com ótimas lutas,
com discursos muito bem escritos. Achei que o roteiro ele foi muito bacana e para mim foi uma grata surpresa. Eu confesso para vocês que eu não gosto tanto do Soldado Invernal, não gosto do Capitão América Steve Rogers, não gosto do Sam Wilson. Não é que eu não gosto, que eu não leio, que eu não consumo, não é isso, mas eu não gosto a ponto de não colocar eles, por exemplo, num top 10 melhores personagens da Marvel, personagens que eu mais curto. Eu tenho algumas histórias deles, mas eu não acho assim eles no meu primeiro nível, na minha visão. Mas a série, ela chamou minha atenção e eu curti pra caramba desde o primeiro momento até o desfecho dela, com aquele discurso final do Sam Wilson com o Capitão América, que foi muito bacana. Então, para mim, foi uma grata surpresa essa série. Para mim, a pior série de super-heróis que eu assisti em 2021, disparado, foi WandaVision, como alguns pronunciam. Eu sei que tem muita gente que gostou, tem muita gente que achou a série inovadora, e ela até é no primeiro momento, né, porque a gente vai assistir uma série de super-heróis e se depara com aquele alívio cômico, aquela parte de comédia. Só que para mim é algo que estava na cara, que tinha alguma coisa errada, tinha alguma coisa estranha, e eu fiquei na expectativa ao longo dos episódios, né, de quem poderia estar por trás de tudo aquilo. E quando chega o grande desfecho, o grande final, eu fiquei com aquela sensação, nossa, então quer dizer que é isso? É só isso? Né? Eu estava com altas expectativas em cima dessa série. Eu estava imaginando que, por exemplo, poderia aparecer o Mestre Pandemônio. Para quem já leu as HQs da personagem sabe o quanto esse vilão ele acabou infernizando a vida da Wanda, mas não, nada dele, nada de Mephisto. E assim, para mim foi uma série muito decepcionante. Aquela cena, por exemplo, onde o Visão, entre aspas, fica bêbado porque consumiu açúcar num show de mágica, aquilo ali foi um fiasco, foi ridículo. Para mim, eu fiquei com vontade de parar de assistir aquela série. Naquele momento, eu fui até o final para ver se a série ia melhorar ao longo dos episódios, mas não. Então, para mim, manteve um nível médio para baixo e para mim foi a pior série que eu assisti em 2021. Bora falar agora sobre os quadrinhos e vamos começar falando sobre as HQs nacionais. O melhor gibi nacional que eu li em 2021, e olha, ele foi muito disparado à frente dos demais, foi Gatilho. Meus amigos, que obra-prima! Isso aqui para mim foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano, não só baseado em quadrinhos nacionais, mas quadrinhos da Marvel, da DC, mangás, da Bonelli, enfim, isso aqui foi uma das melhores coisas que eu li no ano, disparado. Gatilho é uma obra fantástica que ela começa a induzir o leitor para uma história de vingança apenas, onde um homem conhecido como o Escocês, ele passa por um evento terrível e vai em busca de vingança, só que a obra ela vai se desencaminhando para outros rumos, são apresentados outros protagonistas e no final são várias histórias de alguns personagens que eles têm toda uma ligação. Deixa eu mostrar aqui um pouco da arte para vocês. É excelente, maravilhosa e assim, eu confesso que quando eu soube que esse material ia ser relançado nessa versão definitiva, eu fiquei muito feliz, isso porque originalmente essa obra ela foi dividida em 3 volumes que saíram através do Catarse. E posso falar para vocês que isso aqui é muito bom para quem quiser estar lendo uma história de faroeste de um altíssimo nível, que não deve nada para os títulos da Bonelli. Podem ler Gatilho sossegados, que vocês vão gostar, certo? Como eu não tenho nenhum quadrinho nacional para indicar como pior leitura, bora falar sobre os mangás. O melhor mangá que eu li em 2021, sem sombra de dúvidas, foi Tomie, volume 1 e 2.
de Junji Ito. Eu confesso para vocês que eu até já tinha ouvido falar por alto sobre o Junji Ito, mas ainda não tinha tido a oportunidade de ler algo sobre as obras dele. E confesso para vocês que quando eu vi o anúncio de Tomie, eu fiquei com uma expectativa muito alta e posso dizer que eu gostei bastante daquilo que eu li. Tomie, para quem não leu ainda, fala sobre uma garota que ela é belíssima e ela acaba atraindo a atenção de todos ao seu redor, só que com o tempo essas pessoas elas acabam sentindo o impulso de cometer atrocidades com ela. E o inusitado é que ela sempre é morta e sempre ela reaparece no dia seguinte, como se nada tivesse acontecido. Então, o autor, embora ele não dê uma explicação totalmente direta sobre o que é a Tomie, mas dá para a gente deduzir que ela é um demônio que acaba exercendo a sua influência sobre as pessoas. E é uma obra muito visceral, muito violenta e com ótimas histórias de terror sobre essa personagem. Eu curti muito Tomie e fica aí a recomendação para quem ainda não conheceu esse mangá. E o pior mangá que eu li em 2021 também foi do Junji Ito. Eu curti demais Tomie. Depois eu fui atrás de outras obras do personagem e aí eu acabei pegando Gyo, que fala sobre criaturas marinhas, peixes, tubarões, etc., que acabam invadindo a Terra. Todas essas criaturas marinhas elas estão com pernas metálicas, patas metálicas, e no primeiro momento elas invadem a Terra e começam uma verdadeira chacina, e é muito bom, muito interessante essa parte. Para mim, Gyo começa de uma maneira espetacular, só que aí, meus amigos, a história começa a cair ladeira abaixo. Tem uma parte que é o arco do circo, que é uma tortura. E para mim o final de Gyo é para você jogar no lixo. Então assim, é uma obra que para mim é uma montanha russa. Ela começa espetacular, só que no final é ladeira abaixo. Para mim o final dessa obra é ridículo e condena toda a obra. Sobre o Junji Ito, por enquanto eu estou com 2 votos positivos sobre ele e 1 negativo. Os positivos são Tomie, que eu li e curti pra caramba, e o outro voto positivo é justamente sobre Hellstar Remina, que eu li por scan, infelizmente ainda não saiu aqui no Brasil, mas eu curti demais também, fiz até um vídeo. Mas Gyo, para mim, é uma obra que eu estava com uma expectativa muito grande e o final eu achei extremamente decepcionante, eu achei péssimo. Então Gyo fica aí como o pior mangá que eu li em 2021. Da DC, eu tenho 2 obras para indicá-las como as melhores leituras que eu fiz nesse ano. A primeira é O Evangelho Segundo o Lobo. Esse quadrinho aqui me deu muito trabalho para encontrar ele por um preço bom. E assim, foi uma leitura que eu morri de rir, muito massa mesmo. Para quem já conhece as histórias do Lobo, já sabe que elas vão ser repletas de piadas sujas, de muita violência, o maioral botando para quebrar, e aqui não é diferente. A primeira história é O Último Cesariano. O Lobo ele é contratado para levar o último cesariano para um determinado local. Ele achava que ele era o último, mas ele acaba descobrindo que tem uma pessoa também da raça dele que está viva, e não é ninguém menos, ninguém mais do que a professora dele, de quando ele era criança da escola. É muito engraçado quando ele vê ela, poxa, logo você e tudo, e ela, você cresceu, virou um bandido, virou um vagabundo, sabe? Começa a dar várias lições de moral nele, e aí ele quer matar ela, só que ele tinha dado a palavra de que ia levar ela, ia conduzir ela até um determinado local. Então ele começa a meio que trabalhar como um guarda-costas para proteger a professora. É hilário. E a segunda história eu achei melhor ainda, que é Lobo Está Morto. O nome já deixa bem claro, o lobo ele acaba entrando numa briga e morre, e aí é uma confusão grande que ele faz lá no céu para tentar toda vez ser reencarnado
e sempre acaba dando uma confusão. Então assim, é um quadrinho mesmo bem estilo Lobo, sabe? Muita briga, muita piada suja, muita violência. Então assim, eu recomendo, né? Eu sei que é um quadrinho bem difícil de ser encontrado, né? Mas quem quiser aí dar altas gargalhadas para esse personagem, vale muito a pena ir atrás desse material, principalmente se tiver um preço bem acessível. E outro quadrinho que eu queria comentar como uma das melhores leituras da DC é justamente isso aqui, Esquadrão Suicida Volume 1, a fase tão elogiada do John Strander. Para quem não leu isso aqui, vale muito a pena, porque de fato esse é o verdadeiro Esquadrão Suicida. Um grupo de criminosos, bandidos, facínoras, que não tem o mínimo de preocupação uns com os outros, trapaceiam, matam e acabam sendo obrigados a trabalharem juntos em missões cada vez mais malucas, perigosas e insanas. Eu achei isso aqui espetacular. Confesso para vocês que eu não ia pegar esse encadernado, por mais que eu quisesse ler, né, essas histórias do Esquadrão, até pelo preço, que é bem caro, mas aí teve uma promoção e caiu bastante o preço, então peguei esse volume 1 e eu pretendo pegar toda essa série aqui, né, eu acredito que devam ser mais ou menos uns 7, 8 encadernados para fechar toda essa saga do John Strander. E eu pretendo ir atrás de todos eles, porque é um material realmente muito massa, muito bacana. Quem quiser ler histórias do Esquadrão de um altíssimo nível, pode ir atrás desse encadernado aqui, tá certo? Bom pessoal, eu não tenho nenhuma revista da DC que eu li, que eu achei ruim, ao ponto de indicá-la como a pior leitura, né? Então, vamos lá falar sobre os quadrinhos da Marvel. Falando sobre as melhores leituras que eu fiz da Marvel, começo destacando essa aqui, Wolverine, número 29, quando Logan tornou-se Wolverine. Uma história excelente, onde mostra um pouco do passado do Wolverine, em uma época onde ele conviveu com índios, né? E é uma coisa inusitada para mim, eu não sabia disso, que o Wolverine tinha esse passado junto com uma tribo indígena, onde nessa época ele acaba passando um tempo morando em uma tribo e descobre que uma criatura, uma divindade rondava aquela região e estava colocando a vida dos índios em risco, né? A vida dos animais, dos índios, de qualquer ser vivo. E aí o Wolverine ele acaba combatendo essa criatura, história muito boa, merecia ter sido republicada já, não sei porque nunca foi. Outro título que eu indico como uma das melhores leituras da Marvel também é esse clássico absoluto do lendário Frank Miller, a história da Elétrica, a mulher que o Matt Murdock amava e que anos depois ela reaparece como uma assassina. Eu confesso que eu nunca tinha lido ainda completa essa saga, eu tinha lido só alguns pedacinhos em Super Aventuras Marvel, e esse ano eu pude ter a chance de pegar esse encadernado, e a leitura que eu fiz desse encadernado foi muito rápida, porque quando a leitura é boa, o tempo não passa, né? A gente começa a ler e quando a gente percebe já se passaram 50, 100 páginas, e foi isso que aconteceu. Electra para mim foi uma das melhores leituras, e para quem é fã do Demolidor, por exemplo, e nunca leu essa aventura aqui, eu recomendo ir atrás dela, seja a versão da Salvat, seja a versão dos formatinhos Super Aventuras Marvel, seja a Scan, pouco importa. O que importa realmente é ler esse material, pois ele é de muita qualidade. E, fechando aqui as minhas melhores leituras que eu fiz da Marvel, temos a saga do Hulk na Encruzilhada. Porém, eu recomendo também, para quem quiser ir atrás desse encadernado, pegar a coleção histórica Marvel número 12 do Hulk, porque o que acontece? É aqui na coleção histórica Marvel número 12 que o vilão ele começa a torturar psicologicamente o Bruce Banner, e o resultado dessa tortura é que ele vira o Hulk e acaba ficando realmente incontrolável, atacando qualquer um que aparecesse na sua frente. E aí a consequência disso, né, que o Hulk está esmagando tudo que ele passa pela frente, literalmente, o Doutor Estranho acaba banindo ele da Terra justamente para um local conhecido como a Encruzilhada, que seria ali uma interseção entre inúmeros planetas, e o Hulk ele poderia viver ali por um tempo e escolher qual planeta que
ele moraria para tentar encontrar uma paz. Esse encadernado aqui, se eu não estou enganado, ele contém 15 histórias e elas são muito boas. A minha história favorita é uma onde o Hulk, ele literalmente ele está para morrer de fome em um planeta, que esse planeta ele é bem primitivo, e uma criatura rastejante acaba fazendo um elo com o Hulk e basicamente eles conseguem se entender e viver ali uma relação onde um depende do outro para existir. Essa criatura ela é capaz de fazer com que o Hulk possa digerir os alimentos desse planeta, os outros animais, e o Hulk ele não conseguia. Então ele vai precisar dessa criatura para se alimentar, e essa criatura vai precisar do Hulk justamente para ter uma vida melhor, porque ela era um ser que acabava se rastejando como uma cobra. E a partir do momento que ela encontra o Hulk, descobre uma criatura poderosíssima que poderia se locomover com muita facilidade, os dois eles acabam entendendo que eles vão precisar viver juntos por um tempo, até por uma questão de sobrevivência. É uma história realmente muito bacana. Bom, pessoal, essas foram as melhores leituras que eu fiz da Marvel, certo? Bora lá falar sobre a pior leitura que eu fiz da Marvel em 2021. Cavaleiro Negro foi um título que eu procurei por muito tempo, até para conhecer um pouco mais do personagem, mas eu fiquei bem decepcionado com essa edição, pois a primeira história que ela traz é uma história bem clássica, mas os roteiros são muito fracos e assim, eu sei que pode parecer fácil falar mal de uma edição que foi escrita há muitos anos atrás, só que é um roteiro ele é um roteiro bem bobinho, sabe? Como por exemplo o vilão Magneto, ele capturar o Mercúrio e ficar fazendo demonstrações de força. Olha só como eu estou forte. Então assim, é um roteiro bem chatinho, só que a principal história desse encadernado, que é justamente para dar um foco no Cavaleiro Negro, que é a nação vampírica, é uma história que eu achei bem chata, onde o Conde Drácula ele tenta tomar ali um território para si e para seus vampiros, e aí o Cavaleiro Negro, o Blade e alguns outros personagens acabam fazendo uma aliança para evitar isso. Só que, por mais que a premissa tenha sido interessante, a execução eu achei ela bem chata, bem sonolenta. Eu não vou dizer que foi uma leitura totalmente porcaria, Nossa, foi a pior coisa que eu li na minha vida. Não chega nesse nível. Mas foi uma HQ bem sonolenta, bem chata, bem arrastada. Então, por conta disso, eu coloco essa edição da Salvat do Cavaleiro Negro como a pior leitura da Marvel que eu fiz nesse 2021. Bom, pessoal, falando sobre as melhores leituras da Bonelli que eu fiz em 2021, gostaria de começar mostrando esse formatinho de Dylan Dog número 7, Entre a Vida e a Morte. Uma história de terror excelente, onde, na minha opinião, digamos que é um terror, entre aspas, plausível, Não é uma história que envolva demônios, vampiros, lobisomens, assombrações, coisas do tipo, não. Aqui o terror ele é causado meramente pelos humanos. Na história, o Dylan Dog ele recebe a missão de estar investigando um determinado hospital de muito renome, de muito prestígio, onde muitas pessoas estavam morrendo nas mesas de operações cirúrgicas. E aí ele vai tentar descobrir se são apenas fatalidades ou erros médicos, ou ainda pior, se tem alguma coisa macabra por trás de tudo isso. E ele acaba descobrindo que sim, e acaba colocando a sua vida em risco. É uma história realmente espetacular, e essa aqui eu confesso para vocês que eu quase coloquei ela no top 5 melhores histórias do Dylan Dog que eu fiz recentemente. Digamos que ela ficou em 6º lugar. Um outro título muito massa que eu li nesse 2021 foi esse aqui, Brad Barrow Volume 1 e 2. Cheguei a fazer vídeos comentando aqui sobre essas publicações. O Brad Barrow é um sci-fi da Bonelli espetacular, se passa na década de 50 e conta a história do protagonista, o Brad Barrow, que ele está tentando reencontrar sua esposa e sua filha,
e porque eles acabaram se separando durante uma invasão alienígena, material muito bom. O lado negativo fica por conta da editora, que é a Grafite, que é aquela mesma editora que só vai enviar o gibi 1 ano e meio depois da publicação. Então é complicado, né? Você ficar esperando a boa vontade deles para lançar os próximos volumes. Realmente é uma pena que Brad Battle esteja na mão desses caras. Eles, nas redes sociais, disseram que para 2022 vão trazer o volume 3 e 4. Vamos ver, né, se será verdade ou não. E, finalizando, aqui, Deadwood Dick, volume 1, volume 2 e volume 3. Deadwood Dick é um quadrinho de faroeste espetacular, muito bacana, repleto de muita ação, um quadrinho bem violento. Ele já é uma pegada bem mais adulta mesmo, do que em relação a Tex, por exemplo. E ele é um quadrinho de faroeste protagonizado por um pistoleiro negro que ele sofre inúmeros tipos de perseguições, racismo, preconceito, simplesmente por ser negro. E aí, nessas revistas, nesses 3 volumes, elas contam a aventura do personagem desde o momento em que ele entra em um determinado regimento do exército, que esse regimento ele era formado somente por soldados negros, até outras passagens de sua vida. Eu destaco uma história que eu achei ela assim brilhante, que é é uma aventura onde o Ned Love ele está junto de outros pistoleiros, né, outros cowboys, são mais ou menos 30, e eles acabam sendo atacados por quase 700 índios. E eles encontram uma maneira muito letal de vencer essa batalha. Eu confesso para vocês que quando eu estava lendo, eu estava achando que era história de pescador, ou então que fosse uma trama criada para esse gibi em si, né? Só que não, isso realmente existiu. Eu vou deixar aí o link na descrição, né, sobre essa batalha que foi muito curiosa, o modo como os cowboys conseguiram derrotar os índios. E Deadwood Dick, para mim, foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano. Um quadrinho muito massa. Vocês que me conhecem aqui no YouTube já sabem, né, que eu sempre falo que não existe esse lance de leitura obrigatória, que geralmente quem fala isso é gente querendo arrancar o teu dinheiro através de link na Amazon, essas coisas. Mas para quem curte faroeste, digamos que esse aqui é um quadrinho quase que obrigatório. Eu falo isso referente à qualidade absurda desse material. Então, se vocês verem aí por aí, Deadwood Dick volume 1, 2 e 3, né, e puderem pegar por um preço muito bom, né, um preço razoável pelo menos, que não seja um absurdo de caro, podem investir, porque para quem curte faroeste é um prato cheio. E a pior leitura que eu fiz em 2021 foi John Dog, número 16, Teatro da Vida e da Morte. É uma trama onde o Dylan Dog ele acaba se envolvendo com um determinado elenco de um teatro para fazer algumas investigações. E eu confesso para vocês que as primeiras páginas elas chamaram a minha atenção, parecia ser algo realmente bacana, interessante, mas não. O modo como a leitura vai se desenrolando é extremamente lenta, extremamente chata, sonolenta. Essa aqui demorou para eu concluir, viu? Porque foi uma leitura realmente muito chata. Fiquei bem decepcionado aqui com esse material. Falando sobre quadrinhos que não são nem da Marvel, nem da DC, nem mangás ou Bonelli, quadrinhos que são alternativos, underground. Teve um que chamou muito a minha atenção, que foi esse aqui, Witches, que é uma história de terror com temática de bruxa, muito massa, muito bacana. Só que as bruxas desse quadrinho elas são diferentes daquilo que a gente está acostumado. Aquelas parecem mais criaturas grotescas, canibalescas, que fazem pactos com os humanos ao longo dos anos. E é um quadrinho de terror realmente muito massa, muito bacana. Só teve uma coisa que me incomodou nessa publicação, que é sobre uma determinada personagem, uma senhora já, né? Não posso falar mais do que isso para não dar spoiler, que ela aparece na história e você acha que ela vai
ser um ponto quase que central, dando inúmeras indicações, e ela até ajuda aqui a acolá, mas a forma como ela sai da HQ, eu achei assim um pouco mal trabalhado, mas isso não é algo que para mim estrague a história, pelo contrário, até porque é uma história de sacrifícios muito boa, muito bem escrita, e eu li ela de um tiro só. Quando eu comecei a ler o quadrinho, né, foi uma leitura que, quando eu percebi, eu já estava mais da metade e resolvi logo finalizar ela por completo. Gostei muito do que eu li aqui. E o pior quadrinho alternativo que eu li foi Badger, Alucinado. E eu confesso para vocês que eu fiquei muito decepcionado com esse título aqui, até porque há um tempo atrás eu já tinha ouvido falar do Badger, só que eu nunca tinha lido nada dele, e pude pegar essa edição, né, e estava com uma expectativa muito alta, porque o Badger, ele é um personagem que ele consegue se comunicar com os animais, ele é mestre em inúmeras artes de combate, e ele tem problemas psicológicos, né? Ele tem múltiplas personalidades. Então eu achei que, né, essa mistura meio que Cavaleiro da Lua, meio que Homem-Animal da DC, eu achei que seria uma coisa bacana. Só que não, na minha visão foi uma leitura muito chata e forçada até em alguns aspectos, né? Na história, um grupo extremamente racista, eles estão querendo treinar cachorros para atacar somente pessoas negras, e aí o Badger, junto com seus amigos, vai tentar impedir isso. Só que o modo como a história ela é conduzida eu achei extremamente chata, e confesso que foi uma leitura que eu demorei muito para concluir, porque estava sendo bem torturante. Eu estava com uma expectativa muito grande sobre esse personagem, mas infelizmente me decepcionou pra caramba. Teve duas notícias que me deixaram muito feliz sobre o mundo de quadrinhos em 2021. A primeira foi o sucesso na campanha do Penitente no Catarse. O Lorde Lobo, o criador do personagem, ele abriu campanha e foi uma campanha tudo ou nada, ou seja, o projeto só ia para frente se batesse 100% da meta. E aí todo dia eu estava dando uma olhada, estava compartilhando com os amigos, até para ver, né, o sucesso dessa publicação, porque eu curto muito o Penitente, o zumbi anti-herói que está em busca de redenção para sua alma, e felizmente conseguiram bater essa meta e já está sendo produzido a edição encadernada do personagem, e eu estou com expectativa muito alta, até porque vai ter uma série de histórias que até então são inéditas. Então, por curtir bastante o Penitente, eu fiquei muito feliz com a notícia de que a campanha dele foi um sucesso. Uma outra notícia que me deixou muito feliz foi justamente o anúncio de Bela e Bronco via Catarse, né, que vai estar saindo pela editora Saikan. E Bela e Bronco, para quem nunca leu, eu fiz um vídeo em 2019 comentando um pouco sobre essa dupla de trapaceiros, de trambiqueiros. São um casal que eles vivem no Velho Oeste, e em meio a esse ambiente eles tentam ganhar dinheiro. A Bela, ela é uma loira, dona de um salão que acaba sendo demolido, e ela é uma mulher muito bonita, muito sensual, só que ela também é bastante canalha às vezes, né? Ela usa da beleza para ganhar a atenção das pessoas e depois passar a perna. E tem o Bronco, que ele é um índio que teve uma educação bem rígida, porque ele foi cuidado por padres quando ele era criança. Só que ele também é um cara bem trambiqueiro, bem ambicioso, e eles acabam se unindo, né, em busca de um tesouro, e vão viver inúmeras aventuras. É um quadrinho de faroeste muito divertido, ele é bem mais leve do que outras publicações, só que ele é repleto de muita ação também. Esse leve se dá justamente pelo humor dessa dupla, que são trambiqueiros, são pessoas que estão tentando ali passar a perna nos outros para ficar com uma quantia de ouro que tinha sumido. Muito massa. Esse título aqui no Brasil, ele surgiu lá no final dos anos 80, início dos anos 90, pela editora Globo, só que infelizmente na época a Globo ela só trouxe 8 edições, sendo que
Ao total, essa publicação tem 16 edições. Então ela veio incompleta, né? Só que agora ela vai estar saindo totalmente inédita aqui no Brasil, né? O pessoal da Saicam vai publicar de um tiro só essas 16 edições, né? Em 4 revistas, né? Cada edição vai estar trazendo 4 volumes italianos. Então eu fiquei muito feliz em saber que finalmente a gente vai ler Bela e Bronco por completo aqui no Brasil. A pior notícia relacionada ao mundo dos quadrinhos é que ainda não foi nesse ano que anunciaram Saguaro. Eu li esse título no início desse ano e curti muito Saguaro, e durante o ano algumas editoras que trabalham com Bonelli trouxeram alguns anúncios aqui no Brasil, e eu fiquei com uma certa expectativa de que esse personagem finalmente desse as caras, mas não aconteceu. Quem sabe em 2022, fica a esperança. Teve 2 metas que eu consegui cumprir nesse ano, que eu fiquei extremamente feliz. A primeira foi ler de uma maneira cronológica todas as 131 revistas do Mágico Vento. Eu demorei quase 8 anos para formar a coleção completa, né? Até porque são 131 revistas, é muita coisa. E nesse ano de 2021 eu me propus estar lendo na íntegra toda a história do Ned Ellis, né? Desde o volume 1 até o 131. E eu fiquei extremamente feliz, né? O saldo é super positivo. Se eu fosse dar uma nota para essa primeira série do Mágico Vento, eu daria um 9,5 ou mesmo 10, porque são histórias de um altíssimo nível. E eu fiquei muito feliz em ler, né? Desde quando o Mágico Vento ele sobrevive ao ataque no trem, ele perde sua memória, começa a viver com os índios, até aos poucos a gente ir descobrindo o passado do personagem, o seu envolvimento na guerra dos índios contra os soldados, até o seu desfecho, né, que é o momento onde o Ned Ellis ele acaba tomando um rumo inesperado. Confesso que o final de Mágico Vento chamou minha atenção, mas foi um final muito bacana. Depois a gente teve aí uma minissérie que foi em 4 edições, né, que era o Retorno do Mágico Vento, que eu li e gostei, mas para mim as 131 revistas têm histórias muito melhores ali nessas 131 do que essas 4 edições que saíram posteriormente, né? Essas 4 aí, digamos que eu daria uma nota 7,5 para 8, e sendo que nas 131 revistas do Mágico Vento tem histórias que são nota 10, né? Até mais do que 10 se a gente pudesse dar uma nota maior, né? Mas assim, foi uma meta que eu coloquei em 1º de janeiro de 2021, e agora para o final, já mais ou menos em outubro, eu pude estar concluindo e fiquei muito feliz. Uma outra meta que eu consegui foi finalmente ter em mãos essa revista aqui, Tex dos Aventureiros, edição especial. Essa aqui me deu muito trabalho para encontrar. Foi a 3ª vez que eu comprei essa revista, sério. As 2 primeiras vezes, né, eu comprei em 2 sebos distintos, até por um preço razoável, só que nas 2 vezes eu recebi um e-mail dizendo que não tinha no estoque, então eu tive o meu dinheiro ressarcido. Mas foi frustrante, né, porque você fica com aquela felicidade, pô, finalmente eu encontrei aquela determinada HQ, e aí depois você recebe um e-mail do sebo pedindo desculpas, dizendo que aquela edição já estava esgotada, né, e eles iam devolver o dinheiro. Então assim, eu já estava meio que até desistindo de vez de encontrar essa revista aqui. Eu falei, não é possível, mas na 3ª tentativa finalmente eu pude pegar, né? E assim, confesso que as histórias desse mix aqui não chamaram tanto a minha atenção quanto eu achei que chamaria, né? Mas valeu a pena para mim ter esse título aqui na coleção, justamente pela grande dificuldade que eu tive em encontrar ela, né? Porque convenhamos, você encontrar uma revista que você quer e precisar comprar ela 3 vezes, porque as 2 primeiras a compra foi cancelada, é complicado, né? Mas finalmente eu pude ter esse material aqui, e foi uma meta que há um tempinho, né, eu já estava atrás, né, mais ou menos uns 3 anos, né, e finalmente pude estar tendo esse material em mãos.
E uma meta que infelizmente eu não consegui completar esse ano ainda foi justamente ter na minha coleção Dylan Dog e Martin Mister, Última Parada Pesadelo. É uma edição que eu já estou aí há alguns anos atrás dela, mas é muito difícil de ser encontrada. Eu não entendo porque que a Mitos não republica essa história, sendo que é ela que publica Dylan Dog e Martin Mister aqui no Brasil, né? Acho que é só incompetência deles mesmo. E esse ano eu até tive a oportunidade de pegar esse material, só que estava no preço de R$45 e eu não peguei, né? Eu sei que foi como eu falei com amigos meus que leem Bonelli, mas é uma HQ lá dos anos 80 e tudo mais, né? O preço, algumas pessoas defenderam que esse preço aí estava bom, eu poderia ter pego, né? Mas para mim não, eu acho que estava muito caro, né? Eu sei que tem gente vendendo ela na estante virtual a R$200, né? Mas assim, se eu não paguei 45, eu não vou pagar 200, né? Então assim, quem sabe em 2022 eu possa encontrar ela aí por um preço bem mais justo para ter na minha coleção, mas por hora foi uma meta que eu não consegui cumprir. Bom pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fazer esse tipo de vídeo, né, demanda muito tempo, muito trabalho, então se possível conto com o like de vocês, né, conto aí que vocês possam estar compartilhando esse vídeo com os amigos que curtem quadrinhos. Desejo a todos um ótimo Feliz Natal, que todos nós possamos ter um 2022 muito bom, repleto de paz, saúde, harmonia, felicidade para todo mundo e quadrinhos a um preço bem mais acessível. Nos vemos ano que vem. Valeu pessoal, obrigado, tchau, tchau, falou, fui, Feliz Natal!